Olá a todos, sejam bem-vindos ao Vivecast, o nosso podcast. Eu sou Amanda Bueno, da área de comunicação da Vivest. Fica agora com a segunda parte do episódio sobre medidas legislativas contra as fraudes nos planos de saúde, com Rose Sampaio e Alessandro Acaiaba de Toledo. Se você não viu a primeira parte, clique no card acima e confira. Alessandro, quais os desafios legais enfrentados para os processos de casos de fraudes em planos de saúde? Olha, você está falando primeiro a questão de processos, né? Eu devo dizer também o seguinte, eu como advogado, eu venho assistindo em algumas situações, até casos que eu estou conduzindo, advogados cometendo fraudes. Que tipo de fraude? Então você tem, por exemplo, hoje a liberação de medicamentos de altíssimo custo, né? Então, citando aqui um medicamento, vamos supor o Zolgensma, né, que trata da doença AME, que é a atrofia muscular espinhal. Então, o Ministério da Saúde, junto com a Conitec, obviamente, liberou o medicamento para a sua inclusão de oferta no Sistema Único de Saúde, e, na sequência, 60 dias, conforme a lei, o setor privado, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, tem que fazer a sua incorporação também nos procedimentos e eventos em saúde. E foi feito isso. Só que existe uma regra que a criança tem direito a esse medicamento, que custa a dose única dele em torno de 7,5 milhões de reais. Uau! E ela tem o direito de utilizar isso até 6 meses de idade. Uhum. Né? E aí, nos processos que a gente tem acompanhado, primeiro que a gente verifica, no caso que eu vou citar, inclusive, vários tipos de fraude sendo cometidos num único processo. Primeiro que a pessoa contrata lá um advogado, e ele distribui quase que simultaneamente 4 ações, em estados diferentes, sendo que uma delas, inclusive, na Justiça Federal. E eles começam a tramitar, cada um, cada um no seu estado e assim por diante. Até que num deles, e aí a gente percebe que o documento do médico que é emitido para caracterizar a necessidade do medicamento, ele tem algumas identificações estranhas, né? Recorte e cola de assinaturas, isso, aquilo, outro. A gente percebe que na ação distribuída em São Paulo, que a pessoa tinha uma origem no sul do país, ela tinha a falsificação do documento de residência, né? E a gente identifica isso de que forma? A gente pede para visitar o local onde que ela informa, com o endereço comprovando o nome de outra pessoa, a pessoa fala, não sei quem é, nunca ouvi falar. Certo? Então já é segunda fraude. Depois, terceira fraude. Depois ela também começa a indicar um site que comercializa esse produto, que fica em torno de 10 milhões de reais. E não para, quer dizer, a situação ela vai indo enveredando para tal caminho que a quantidade de fraudes cometidas dentro de um único processo é isso. No final do dia, ela consegue, na Justiça Federal, a liberação, não do medicamento, que demoraria muito quando a licitação, a liberação do dinheiro, certo? E mesmo com a liberação do dinheiro, ela continua até hoje com as campanhas na internet, arrecadando dinheiro da população para cuidar do filho. Ai, gente. Então, assim, você olha para tudo isso é uma afronta tão grande a todo o sistema. E, por favor, eu estou aqui, sempre disse, torcendo sempre nesta ação para que ela recebesse a criança o medicamento, embora, diga-se de passagem, a criança já tem 2 anos de idade. Não fazia direito ao medicamento pela ordem legal, Então, assim, a gente fica olhando para tudo isso, é assustador, certo? E o que fazer com isso? Quantos casos deste não estão se multiplicando? Então a gente pegou, por exemplo, a advogada que entrou com a ação, a gente percebeu que num outro processo, ela entrou com uma ação em nome de um médico pedindo o Ozempic e ela aproveitou e pediu um monte de medicamento. E na própria ação tem os WhatsApp, o médico falando, mas eu não pedi os outros medicamentos. Ah, mas já está aqui, vamos pedir. Então, assim, gente, é um absurdo isso tudo. Certo? Então, é caso de polícia, é caso ético profissional, enfim, isso esbarra em uma série de questões. Então, o assunto fraude, ele vem tomando uma direção muito, sei lá, desorientada em relação a tudo isso. Eu acho fundamental e parabenizo vocês aqui por toda essa campanha que está sendo feita, porque, a meu ver, isso passa por uma conscientização. Sim, exatamente. Isso tem a ver com cultura. Se a gente for para países de primeiro mundo, é impensável tudo isso que eu estou falando que isso possa acontecer. Ou se acontece, é um caso ou outro, enfim. A nossa campanha ela visa justamente isso, mais do que o combate, porque, enfim, a gente tem meios para isso enquanto operadora, mas é justamente a conscientização de
todo mundo que faz parte desse sistema, né? Então, é o beneficiário, é o prestador de serviços, são as empresas que contratam os nossos planos, que têm os nossos planos. Então, realmente um trabalho de conscientização, porque realmente impacta todo mundo e depende de todo mundo para esse negócio não acontecer, né? Porque cada vez mais elas estão encorpadas, essas fraudes, né? Se é tanta gente fazendo parte desse processo, tá encorpada, né? E a própria detecção das fraudes, ela custa também para a operadora, né? Exatamente. Então, você tem que ficar criando mecanismos, a questão jurídica, né? Você precisa ter uma área jurídica para acompanhar esses processos, você precisa ter tecnologia, você Sim. precisa ter pessoas especializadas nesse tipo de identificação de fraudes. Então, isso também acaba revertendo para um custo, né? Exato. Que no final, tanto a empresa contratante como o beneficiário, eles acabam pagando essa conta. Paga né? Então, a conta. de fato, a questão da conscientização é fundamental. Inclusive, é o nome da nossa campanha, Alessandra, não sei se você sabe, chama Fraude Não Pague Essa Conta. Todo mundo tem tudo a ver, muito bem pensado. Né? E, Rose, como que os beneficiários, a gente está falando aí de cada um fazer a sua parte, como que eles podem identificar e denunciar essas possíveis fraudes que eles veem acontecer? Eu acho importante, como a gente está falando, né, tomar consciência disso, orientar os seus familiares, né, às vezes que utilizam o plano e que não tem tanto contato com essas questões, então orientar os seus familiares a respeito dessas condições, né, que podem acontecer, e sempre em caso de dúvidas a gente tem os nossos canais de atendimento, né, então acho isso bem importante. Primeiro, se identificar qualquer ato e fique com dúvida, entenda que isso pode vir a se caracterizar uma fraude, entre em contato com os nossos canais de atendimento, nós temos o telefone, o Disque Viveste, o chat, a nossa própria ouvidoria, né? E toda a nossa equipe está muito sensibilizada e treinada para receber essas demandas, né? Então a gente vai tratar isso com o devido sigilo, entender o que realmente aconteceu, entrar em contato no caso de um prestador, por exemplo, dessa cadeia toda, né? Que a doutora Alessandra também exemplificou, né? Que às vezes envolve várias pessoas, vários níveis aí de pessoas. Então a gente vai tratar isso e dar um retorno e investigar realmente o que ocorreu. Tá? Sim, a gente tem um canal de denúncia, né, no portal da Vivest, né? Exatamente. Pode ser utilizado para isso. Utilizado para isso. Joia. Agora, essa pergunta faz muito sentido. Eu a fiz ao presidente da ANS, Dr. Paulo Rebelo. Não sei se posso dizer aqui, mas eu tenho um programa chamado Papo com a Caiaba no YouTube e eu fiz uma série sobre fraudes e uma entrevista também com o presidente da ANS. Um dos questionamentos que eu apresentei foi justamente que, no caso de qualquer reclamação do beneficiário contra a operadora, negativa de cobertura, não pagamento de reembolso, seja ele qual for, você tem a notificação de intermediação preliminar, que é a NIP. Então você abre um chamado, uma denúncia, até online, na própria ANS, super prático e está sendo muito bem aproveitado, tem mais de 90% de resolução os casos e tudo mais. Mas eu disse para ele o seguinte, mas o beneficiário que comete a fraude, a quem eu denuncio? Né? E assim, claro que aí a pergunta, obviamente, veio como corresposta, a operadora de saúde, na verdade, ela tem, obviamente, a possibilidade de excluir, né, o beneficiário por conta da fraude imediatamente. Fora isso, ela tem que tomar as medidas, como a Rose falou, contratar advogado, tomar as medidas criminais, medidas cíveis. No caso da questão trabalhista, tem a demissão também por justa causa e tudo mais. Mas eu diria que eu iria além, né? Até como eu estava dizendo aqui, a gente precisa começar a mudar a cultura disso tudo, né? Então, uma das sugestões que eu estava dando é que essa pessoa tinha que pelo menos ficar um período sem a possibilidade de poder contratar um novo plano de saúde. Por quê? Porque ela vai pensar um pouco mais antes, obviamente, de quem comete uma fraude, ou melhor dizendo, uma infração no trânsito, fica um tempo sem dirigir. Sim, né? Num caso desse, né, a pessoa vai ter que perder o seu direito aí por um período também, digamos, e tal. Mas é uma sugestão, uma ideia, porque eu entendo que tem que haver uma penalização maior para quem de fato, e caracterizado sim, com todo o direito do contraditório, ampla defesa e tudo mais, mas que tenha uma punição um pouco mais rigorosa em relação a esse beneficiário fraudulento. Pensando nisso, Alessandro, quais são as consequências legais para pessoas e estabelecimentos que cometem as fraudes? Assim,
quando se comprovado que a pessoa comete ou que um estabelecimento cometeu uma fraude? Nós temos aí, como eu digo, uma infinidade de exemplos que podem ser dados e para cada um deles você tem aí uma consequência. Mas basicamente, no caso do cometimento de fraude no plano de saúde, você tem a exclusão do beneficiário do plano. Se ele trouxe algum prejuízo, é possível também que a operadora possa pedir o ressarcimento dele dos prejuízos que foram atribuídos. No caso de um funcionário, além de tudo isso, você também tem a questão da empregabilidade, ou seja, você tem a demissão por justa causa em relação a isso. No caso dos prestadores médicos, nós tivemos aí alguns exemplos gritantes em relação a órtese, prótese, temos esquemas policiais e tudo mais. Eu vejo que no ano passado também a FenaSaúde cumpriu um trabalho muito primoroso aí de desvendar uma quadrilha que na verdade tinha clínicas fictícias, beneficiários fictícios e assim por diante, ou seja, tudo isso tem consequências do âmbito criminal, podendo levar até a prisão das pessoas, com certeza. Então, a depender do tipo, da formação de quadrilha, da falsidade ideológica, enfim, tudo aquilo que possa ser caracterizado ali como aquela tipificação criminal, você tem uma consequência penal bem interessante. Porque pode até realmente configurar formação de quadrilha, né? Não tenha dúvida, Há um esquema, conluio muitas vezes em relação a tudo isso, né? Eu me lembro também, há muito tempo atrás, eu trabalhava numa administradora, junto com uma operadora, identificamos naquela época, era uma alta da questão da cirurgia bariátrica. Então nós descobrimos que tinha um médico que tinha na antessala dele já um corretor de plano de saúde e o médico, um corretor mancomunado com o hospital, ele apresentava lá uma declaração de saúde onde caracterizava a necessidade da cirurgia bariátrica, porque você tem a questão de peso, altura e assim por diante. E aí a pessoa chegava lá, não havia obviamente essa necessidade, nem plano de saúde tinha, ele fazia tudo isso, o sujeito vendia o plano de saúde e aí o hospital realizava e a operadora pagava essa conta, né? Então foi aberto um inquérito policial, foram desvendadas quadrilhas e tudo mais. Então há uma sofisticação muito grande para diversos tipos de situações, que as pessoas têm que ter em mente que o crime não compensa. Né? E aí tem certas circunstâncias que não é simplesmente, embora é uma pena que a pessoa somente seja excluída do plano. Existe um desdobramento de ordem criminal e tudo mais. Sim. Difícil, né? Cada vez mais fala, meu Deus, onde vai parar, né? Verdade. E, Rose, como que a Vivest ela tem atuado em casos comprovados de fraude? Eu acho que a gente vai um pouquinho por esse caminho, né, que o Alessandro descobriu. Primeiro, identificar realmente quais são as pessoas, né, os seres envolvidos nesse processo. Geralmente, em casos de beneficiários, a gente vai comunicar principalmente a empresa contratante, né, para tomar medidas cabíveis e providenciar a exclusão dessa pessoa no plano. Em casos de prestadores, já tivemos casos de rescisão contratual e devolução dos valores cobrados indevidamente. A gente conseguiu comprovar que um determinado prestador não estava fazendo sessões de determinada terapia e estava cobrando. Ele fazia as pessoas assinarem a guia médica, né? Isso tem bastante, né? É uma coisa que a gente sempre reforça, né? Confira a guia que você está assinando, porque ele colocava lá 10 sessões, a pessoa fazia uma e ele cobrava indevidamente as outras sessões. Então, descredenciamento e devolução dos valores, né? E a gente acaba comunicando também, né? Nós temos hoje representação, como somos uma autogestão pela Unidas, a gente acaba compartilhando essas experiências, né? E até trazendo, olha, fiquem alertas, isso está acontecendo. Então a gente acaba também disseminando essas informações para que também outras operadoras venham a ficar atentas. Compartilha a informação. Exatamente. Né? Tipo, faz o acompanhamento e compartilha a informação. Exatamente. Né? Eu queria complementar nesse ponto que todas as providências que estão sendo tomadas aqui, como a Rose falou, são, obviamente, as necessárias, né? Sim, exato. Mas eu tenho visto também que eu acho importante as operadoras começaram a publicizar um pouco mais essas situações. Por que publicizar? Porque muitas vezes a providência correta sendo adotada, sendo tomada, ela ali, o sujeito vai deixar de atender essa operadora, vai continuar atendendo outra, ou às vezes não há uma comunicação. Eu advogo, inclusive, no sentido de que haja uma inteligência comum entre as operadoras, onde há uma troca de informações
lícita de cometimento evidente, obviamente, de atos ilícitos, como essas fraudes. Certo? E publicizar por quê? Tem que chamar a mídia, tem que colocar no jornal, tem que apresentar o que foi feito, quem fez, por que fez, quais foram as consequências, por quê? De novo, eu insisto, é uma questão cultural. Né? E aí você tendo isso também sendo publicizado cada vez mais, as pessoas começam a ficar um pouco mais atentas. Né? Teve até a campanha da Fena Saúde, né, que envolveu diversas operadoras de saúde e as operadoras divulgando nos seus próprios, entre seus próprios, no seu público, né, toda essa ação realmente é uma maneira de conscientizar todos, né. E para fechar, Alessandro, eu queria saber se há novas legislações previstas para dificultar ou punir de maneira mais firme essas práticas fraudulentas. Olha, infelizmente não. Nós estamos, inclusive, hoje em dia com um projeto de lei no Congresso Nacional que traz ali uma série de propostas, ao meu ver, bastante equivocadas, para não dizer alguma outra coisa, mas nada numa linha nesse sentido. Ou seja, o que se percebe é que o assunto ele vem sendo tratado, obviamente, fortemente pelas operadoras, mas o governo não parece demonstrar uma preocupação em relação a essa questão, o que eu acho que deveria. Sim. Porque você disse logo no início, e é uma verdade, quando a gente tem um custo de plano de saúde cada vez mais alto, há, obviamente, a evasão desses beneficiários e a migração deles para o Sistema Único de Saúde. Talvez não migração, porque todo mundo tem esse direito, sim, mas acaba tendo uma utilização maior, isso. Exatamente, no Sistema Único de Saúde, o que para o governo não me parece algo interessante. Né? Ou seja, tem que fazer um caminho, obviamente, inverso, ou seja, quanto mais você tiver um sistema privado atuante, forte, bem qualificado, com bom atendimento, com bons níveis de desfechos clínicos e assim por diante, você obviamente vai desafogando o Sistema Único de Saúde ou direcionando e incrementando o Sistema Único de Saúde para quem efetivamente não tem a mínima condição de bancar um plano de saúde, para que essa pessoa possa também ter o direito a uma qualidade de atendimento equivalente ao setor privado. Sim, sim. Entendi. Então, vamos torcer para eles passarem a ter esse olhar, né? Passarem a ver que faz todo mundo parte de um mesmo sistema e, quem sabe, criar novas leis, enfim. Estamos aí na torcida. Queria agradecer muito a presença de vocês hoje aqui no ViveCast, dizer que eu acredito que tudo que a gente conversou aqui vai ser bom para quem nos acompanha, né, para criar mais e mais conscientização e quem sabe a gente consegue coibir essas fraudes cada vez mais, né? Queria agradecer. Obrigada, viu, gente? Eu que agradeço a oportunidade. Tá, obrigada, Amanda. E muito obrigada a todos vocês que nos acompanham aqui no ViveCast. Esperamos vocês no próximo episódio. Até mais.